A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 5: O fim está próximo. Autor Pedro Dong. Semana 4. Armar-se com o pensamento de Cristo para o sofrimento. Terça-feira. As provações expõem o que na verdade somos. Ler com oração. A minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66:2. A queda do homem ocorreu porque ele escolheu ter o poder de discernir entre o bem e o mal. Certamente, seu desejo era agradar a Deus fazendo o bem em vez do mal. Porém, Satanás foi muito sagaz e injetou o veneno do pecado no ser humano. Por isso, ao tentar praticar o bem, o homem não consegue e, mesmo quando não quer fazer o mal, o faz porque o pecado está nele. Essa foi a grande armadilha na qual o homem caiu. Agora entendemos por que o apóstolo Paulo disse: "Desventurado o homem que sou." Romanos 7:24. Ele percebeu que o pecado que habitava nele o induzia a praticar o mal que não queria. Essa também é a triste história da igreja, pois os cristãos, de modo geral, continuam querendo fazer o bem para agradar a Deus e, para isso, impõem regras de conduta como: eu preciso ser um bom cristão, não posso beber nem fumar. A motivação desses pensamentos é agradar a Deus, mas a ação é feita no princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um verdadeiro cristão é aquele que foi conduzido e conectado a Deus. Ele reconhece que, com sua capacidade natural, não consegue praticar o bem, nem agradar a Deus, nem fazer sua vontade. Ele discerne que precisa da vida e da natureza divinas para estar conectado a Deus e ter um viver de seu agrado. No livro de Isaías, o Senhor diz que se agrada do aflito e abatido de espírito, que treme de sua palavra. Isaías 66:2. Assim como Davi quis edificar uma casa para Deus, nós queremos edificar a igreja, o lugar de habitação para o repouso de nosso Deus. Precisamos entender que Ele é o Criador de todas as coisas, e sendo assim, o que lhe poderíamos edificar? Uma mansão? Um castelo? Um templo? Ele não necessita de nada disso, pois não habita em casa feita por mãos humanas. Deus quer habitar naqueles que não confiam na própria capacidade de discernir o bem e o mal e não se acham capazes de agradar-lhe. No Evangelho de Lucas, Jesus mostra a condição do fariseu e do publicano quando subiram ao templo para orar. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Capítulo 18, 9-13. O fariseu orava, orgulhando-se por ser uma boa pessoa e desprezando o publicano. Já o publicano não se achava digno nem de erguer os olhos ao céu, pois se considerava pecador e buscava misericórdia. Vemos nessa passagem que Deus não habita no coração de quem se acha justo e despreza os outros, porque esses se acham muito capazes e estão envenenados pela árvore do conhecimento do bem e do mal.
Portanto, mantenhamos nosso espírito sempre humilde. Quando reconhecemos que nada somos e nada possuímos, agarramo-nos à palavra, amando-a com reverência. É em tais corações que Deus almeja habitar. A primeira epístola de Pedro foi escrita aos crentes judeus dispersos nas nações gentias, onde sofriam discriminações e perseguições por ser judeus e cristãos. O apóstolo os encorajou mostrando que, assim como o ouro é refinado pelo fogo, também os sofrimentos são necessários para provar a fé deles, a fim de alcançarem a salvação da alma. 1 Pedro 1:6. Enquanto Jesus esteve na terra, Pedro expressou seu homem natural com seu temperamento forte, impulsivo e precipitado. Ele amava o Senhor e fazia de tudo para agradar-lhe, estando disposto até a dar-lhe a própria vida. Chegou a prometer que, mesmo que todos o abandonassem, ele jamais o faria. Quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro impulsivamente puxou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Contudo, vendo a numerosa soldadesca, percebeu que corria risco de morte e fugiu juntamente com os outros discípulos, abandonando o Senhor. Logo depois, Pedro negou Jesus 3 vezes e, quando o galo cantou, lembrou-se de que o Senhor já havia dito que isso aconteceria. Então chorou amargamente, pois percebeu como o homem natural não é capaz de amar a Deus nem de servi-lo. Graças ao Senhor, Pedro nos revelou que esse homem natural, por meio da vida de Deus recebida na regeneração, ganhou uma nova e viva esperança. Mas como Pedro ainda carregava em si coisas do velho homem, era-lhe necessário passar por provações, pois sua alma precisava ser transformada. Nas situações de pressão, Deus aos poucos remove de nós as impurezas e o valor de nossa fé aumenta. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.